Então quando você começa a murmurar, você começa a abrir brechas. O seu adversário ele começa a colocar empecilhos de situação no teu caminho, para que você venha reclamar de Deus, você venha murmurar, você venha dar mau testemunho. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outros tantos, em dobro, de tudo quanto dantes possuía. 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se conheceram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Nós almejamos e sonhamos muitas coisas da parte do Senhor, e nem sempre as coisas acontecem da maneira que nós gostaríamos ou que nós pensamos, mas Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. O texto de Jó, o versículo 12 diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 jumentas de boi, e 1.000 jumentas. O mais rico do Oriente Médio. Ele tinha muitos bens, muitas fazendas, ele tinha uma família abençoada, ele tinha uma esposa. Podia dizer que a vida de Jó era uma vida abençoada, porque Jó ele se preocupava em andar com Deus, ele se preocupava em honrar a Deus e consagrar tudo que ele tinha ao Senhor. Ele apresentava ofertas a Deus por ele e por toda a sua família. Isso nos mostra a integridade de Jó. Isso nos mostra o compromisso que Jó tinha de andar com Deus. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus. As coisas muitas vezes saem de forma que nós não gostaríamos. Muitas vezes nós começamos a reclamar, começamos a murmurar, porque nós não estamos entendendo o processo, não estamos entendendo porque Deus permite muitas coisas que acontecem ao contrário daquilo que nós imaginaríamos. Assim aconteceu na vida de Jó, também aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, eles ficaram 40 anos peregrinando diante do deserto pela mesma causa, por murmurar, por não compreender, não submeter e não aceitar a vontade de Deus. E quando nós não entendemos a vontade de Deus, não é a maneira correta questionar o Senhor e ficar murmurando. Isso não vai trazer a nossa vitória, isso não vai pressionar Deus, como as pessoas dizem: vou colocar Deus na parede. Não, essa não é a maneira certa para nós alcançarmos a nossa vitória. O povo de Israel, uma das causas que permitiu que eles demorassem de entrar na promessa de Deus foi a murmuração. Quem sabe você tem passado, já passou por uma situação que as coisas aconteceram até hoje e você não entende o porquê, ou para que tais situações aconteceram na tua vida. E muitas das vezes as coisas acontecem ao contrário, quando parece estar dando tudo certo. Não é verdade? Não sei se já aconteceu com você. Tudo começa a dar certo na tua vida, a porta de emprego abre, está tudo bem dentro da tua casa, está todo mundo bem de saúde. Aí de repente tu tira uma pedra do quebra-cabeça da tua vida e as coisas começam a ir da ordem do que você gostaria. E você não entende e começa a murmurar. Tem gente que já está acostumada a reclamar por qualquer coisa. Nada está bom, nada está satisfeito. Se a pessoa arruma um emprego e está desempregado, fala: Deus, abre a porta de emprego para mim. Deus vai abrir a porta de emprego. Aí chega como o dia de amanhã, que hoje está frio, amanhã, segunda-feira, vai estar chovendo pela manhã, já começa a murmurar: ai, tem que levantar amanhã cedo, olha que frio. Mas não pediu para Deus abrir a porta de emprego, já começou a reclamar. Tem pessoa que está solteira, aí fala assim: ai Deus, eu estou precisando formar uma família, constituir um lar, ter esposa, ter filhos. Aí Deus abençoa, dá graça para a pessoa, encontra alguém em casa, constitui família. Aí começa a reclamar, começa a questionar, começa a briga dentro de casa, a falar: será que foi Deus que permitiu você vir para a minha vida? Começa a amaldiçoar os filhos, começa a reclamar, começa a murmurar. Porque nós queremos que Deus ele realize da maneira que nós queremos, da nossa forma. Nós queremos ensinar a Deus a trabalhar nas nossas causas. Nós queremos que Deus ele faz da maneira que nós queremos e não da maneira dele. Por isso existem muitas pessoas frustradas dentro das igrejas. Por isso existem muitos lares sendo destruídos. Por isso existem muitos casamentos sendo desfeitos. Muitas pessoas enfermas dentro da igreja. A pessoa largou o mundo, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas ainda continua enfermo espiritualmente, ainda continua questionando o trabalho de Deus na vida dele. Passa ano e vira ano, e a vida da pessoa não muda. O povo de Israel estava questionando:
diz a palavra do Senhor que Deus ouviu o gemido do povo de Israel e enviou o libertador. Deus tomou forte, arrancou o povo daquela escravidão, fez uma promessa para eles de uma terra onde haveria leite e mel, enviou eles e no meio do caminho, logo após Deus realizar tantos milagres e sinais na vida deles, Deus enviou praga sobre os egípcios. Deus abriu o mar vermelho, fez o povo passar em terra seca. Em poucos dias já estavam reclamando e murmurando, porque as coisas não estavam dando da maneira que eles gostariam que andasse e que acontecesse da forma que eles queriam. Eles começaram a questionar e dizer: se era para nós morrer que nós ficássemos lá no Egito? Eles começaram a reclamar porque não tinha pão, porque não tinha carne. E Deus nos céus olhando e contemplando a murmuração do povo. Era poucos dias para eles entrarem na promessa, mas porque eles murmuraram tanto, eles tiveram que ser moldados, lapidados, trabalhados por Deus para entrar na promessa do Senhor. Quem sabe as tuas bênçãos ficou retida porque você está falando demais, está questionando demais a Deus e não está submetendo-se à vontade do Senhor. Vamos entender o que acontece quando nós murmuramos. Quando nós começamos a murmurar, é sinal que nós não estamos acreditando mais em Deus, não estamos confiando naquele que nós levantamos a mão e aceitamos Ele como nosso único suficiente Salvador. Nós começamos a questionar e desacreditar do poder de Deus. Quando nós murmuramos, nós começamos a deixar de dar testemunho como cristão, como servo de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos naquele primeiro amor, aquela alegria. Nós queremos que todo mundo receba aquilo que nós recebemos. Nós convidamos os parentes, vizinho, amigo, mas falando de Jesus constantemente. Aí passam uns dias, as coisas não começam a andar da maneira que nós gostaríamos. Porque Deus, para nos abençoar, primeiro nos prepara para entregar a nossa vitória. Deus não vai entregar a sua vitória enquanto você não estiver preparado, enquanto eu não estiver preparado para receber a promessa dele. Porque muitas das vezes Deus vai entregar a promessa dele sobre a minha vida e a tua vida. Se nós estarmos preparados na posição, aquela bênção pode se transformar em maldição na nossa vida. Primeiro, Deus ele trabalha no nosso caráter, no nosso eu e no nosso ego. E quando Deus começa a trabalhar na nossa vida e as coisas começam a demorar diante dos nossos olhos, nós começamos a murmurar. E nós, como cristãos, quando nós começamos a reclamar, começamos a murmurar, nós começamos a dar mau testemunho. As pessoas que estão ao nosso redor nos observam, elas olham para nós, elas veem algo diferente em nós e esperam algo de nós. E eu vou ainda, eles cobram de nós uma posição diferenciada. Passar por luta, sem ficar reclamando, sem ficar questionando a Deus. Em vez do ímpio, dentro do emprego, falar: peguei esse misericórdia de novo. O ímpio está do lado só observando. Ele se diz cristão, está reclamando, está murmurando. Quando nós começamos a murmurar, nós começamos a dar mau testemunho como cristão. Nós começamos a professar a nossa fé ao contrário, dizendo que nós não acreditamos que Deus ele é poderoso para transformar esse quadro que nós estamos vivendo. Aleluia! Quando nós começamos a murmurar, quando nós começamos a questionar, nós começamos a abrir brechas para o nosso inimigo. E é isso que o teu adversário quer. É isso que ele espera de mim, espera de você. Que no altar da tua dificuldade, você venha murmurar, você venha reclamar de Deus, você venha dar mau testemunho. É no seu dia difícil que o teu adversário fica no teu calcanhar, esperando você abrir brechas para você dar mau testemunho, para escandalizar o Evangelho de Deus e dar mau testemunho do Deus que te arrancou dos bons sorte do deserto e te escreveu uma nova história sobre a tua vida. Então quando você começa a murmurar, você começa a abrir brechas. O seu adversário ele começa a colocar empecilhos de situação no teu caminho para que você venha reclamar de Deus, você venha murmurar, você venha dar mau testemunho. Não foi diferente na vida de Jó, um dos homens mais ricos do Oriente Médio. Não foi o diabo que permitiu aquelas situações da vida dele, o próprio Deus permitiu. O próprio Deus permitiu toda aquela situação que Jó ele passou e ele enfrentou, para que o adversário pudesse ver que Jó servia a Deus, não era pelo que Deus dava para Jó, não era pelas bênçãos, não era pela riqueza, não era pelo reinado, não era por tudo que ele tinha, não. É porque ele tinha aceitado Deus de coração. Quando nós murmuramos, é porque nós começamos a vacilar na nossa fé. A tua fé, ela está começando a ficar fria. Um sinal do crente que ele está começando a entrar na zona de conforto, no comodismo, é quando ele começa a questionar, é quando ele começa a murmurar,
É quando ele começa a ver defeito em tudo dentro da igreja.